Minha irmã incriminou meu filho de 11 anos por roubar 13 mil dólares. Meu pai acreditou nela e ameaçou me deserdar, então eu apresentei comprovantes, expus cada mentira e encerrei uma vida inteira de favoritismo em uma única noite. Olá, Reddit. Não sei muito bem por onde começar, mas digamos que minha família me levou longe demais desta vez. O que começou como um simples jantar de domingo se transformou em uma das piores acusações que um pai pode enfrentar e eu não estava disposto a deixar passar. Não estou aqui para pedir pena, só preciso colocar tudo isso em algum lugar. Apertem os cintos porque a situação ficou feia rápido. Eu, Jason, 34 anos, homem, cardiologista e pai solteiro de um menino de 11 anos chamado Eli. Meu trabalho lida com artérias bloqueadas e falhas cardíacas, o que ironicamente não é tão diferente de lidar com minha família, que sempre teve bloqueios também, só que emocionais. Minha irmã, Minerva, é o que eu chamo de intocável da família. Ela poderia bater um carro em um banco e meu pai chamaria de mal-entendido. Ela é barulhenta, mimada e anda por aí como se fosse a protagonista de um programa para o qual ninguém mais fez teste. Meu pai é um controlador que acha que falar alto significa estar certo e a personalidade da minha mãe se resume a manter a paz, o que na verdade significa nunca responsabilizar a Minerva por nada. O jantar de domingo era a tradição deles, um ritual estranho de fingir que tudo estava bem. Eu parei de ir por um tempo, mas ele gosta de família, então tentei novamente. Foi assim que acabamos dirigindo até a casa suburbana enorme da Minerva, aquela que parece que o Pinterest vomitou inteira lá dentro. Ela abriu a porta com seu típico ar de surpresa falsa. Jason, você veio, disse ela como se eu tivesse viajado de outro planeta em vez de atravessar a cidade. O marido dela, Eric, apareceu atrás dela. Ele me deu o mesmo aperto de mão sem graça de sempre, aquele que diz que estou preso mas tentando sobreviver a este casamento. O interior da casa cheirava a limpador de limão e perfeição forçada. Uma parede enorme de fotos da família mostrava Minerva, Eric e a filha deles, Courtney, usando suéteres combinando. Eli ficou ao meu lado, com as mãos nos bolsos do moletom, observando tudo. Tio Jason, Courtney gritou correndo. Adivinha? Mamãe disse que vamos para Disney de novo. Claro que iam. Minerva não conseguia viver sem transformar suas viagens em material de ostentação no jantar. Ela dominou a conversa. Meu pai sentou-se na cabeceira da mesa como um juiz, batendo os dedos, e minha mãe sorria demais, daquele jeito nervoso que ela faz quando sabe que meu pai está prestes a explodir. No meio da sobremesa, meu pai pigarreou. Antes de todos irem, ele disse, precisamos falar sobre uma coisa séria. A sala ficou em silêncio. Minerva se endireitou como se já soubesse o script. Meu pai se virou para mim. 13 mil dólares desapareceram do cofre, ele disse sem piscar, e eu preciso que sejam devolvidos. Por um segundo, achei que fosse brincadeira. O que? Perguntei, e Minerva inclinou-se para a frente. A Courtney viu Eli perto do armário semana passada. Não é, querida. Courtney congelou, olhos arregalados. Ela assentiu devagar, claramente ensaiado. Meu ritmo cardíaco nem acelerou. Anos de sala cirúrgica me ensinaram a manter a calma sob pressão, mas o rosto do Eli ficou pálido. Pai, eu disse calmamente, essa é uma acusação séria. Meu pai cruzou os braços. Eu sei. Você criou aquele menino. Me diga por que meu dinheiro sumiu. Eli sussurrou, eu não peguei nada. Eu sei, respondi, colocando a mão no ombro dele. Então olhei de volta para meu pai. Você tem alguma prova? Câmeras? Comprovantes? Ou vamos confiar na palavra da Minerva de novo? Minerva arfou como se eu tivesse dado um tapa nela. Você está me chamando de mentirosa? Estou dizendo que seu histórico fala por você, respondi de forma firme. Na última vez, o dinheiro de emergência sumiu para pagar o depósito do seu carro, lembra? Os olhos dela estreitaram. Aquilo foi diferente. Cofre diferente, mesma história, eu disse. Minha mãe entrou na conversa, voz suave. Jason, por favor, não precisamos desse tom. Tom, respondi, mantendo minha voz estável. Vocês acabaram de acusar meu filho de 11 anos de furto. Vocês não têm direito de falar sobre Tom. A mandíbula do meu pai travou. Somos família. Podemos resolver isso sem hostilidade. Família não acusa uma criança de roubar 13 mil dólares sem um único fato que sustente isso, respondi. Eric finalmente falou, murmurando, talvez devêssemos deixar isso esfriar. Meu pai o cortou.
Não. Isso precisa ser resolvido. Ou o dinheiro é devolvido ou você será oficialmente deserdado. A respiração do Eli acelerou. Eu me virei para ele. Vai esperar perto da porta, filho. Ele hesitou, mas obedeceu. Então eu me levantei, calmo como sempre. Você está nos expulsando até eu pagar por algo que meu filho não fez. Meu pai não respondeu. Minerva cruzou os braços como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Aproximei-me da mesa. Vamos analisar isso logicamente, já que nenhum de vocês parece entender esse conceito. Ele não tem acesso ao seu quarto. Ele não sabe o código do seu cofre. Ele nunca ficou sozinho aqui. Vocês têm 3 adultos nesta casa, uma criança que gosta de atenção e um envelope desaparecido. Vocês realmente querem me convencer de que isso aponta para o meu filho? Ninguém respondeu. O silêncio era mais alto que gritos. Os lábios da minha mãe tremeram. Jason, por favor, apenas traga o dinheiro de volta e vamos esquecer isso. Eu sorri, mas não de forma gentil, apenas cansado. Esquecer? Vocês acusam meu filho, o humilham e agora querem que eu finja que está tudo bem. O rosto do meu pai ficou vermelho. Cuidado com o que diz, garoto. Não me chame de garoto, respondi baixinho. Eu não tenho 13 anos e desta vez não vou bancar o mediador para sua filha preferida. Minerva abriu a boca de novo. A Courtney, eu a interrompi. A Courtney é uma criança repetindo o que você mandou ela dizer. O rosto dela se desfez. Ela olhou para Eric em busca de apoio, mas ele apenas desviou o olhar. Peguei meu casaco, virei-me para eles e disse claramente, se estão procurando um ladrão, olhem no espelho antes de olhar para o meu filho. A frase acertou como um corte limpo em cirurgia, preciso e final. Não esperei resposta. Eli me seguiu para fora sem dizer uma palavra. A porta se fechou atrás de nós, e pela primeira vez em anos, eu não me senti como o calado da família, senti que era o único adulto naquela sala. Eli não falou nada. Ele ficou olhando pela janela, o reflexo dele aparecendo e sumindo conforme passávamos pelas luzes da rua. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o quarto sem nem tirar os sapatos. Na manhã seguinte, deixei-o na escola como de costume. Ele me deu aquele aceno leve que sempre faz antes de fechar a porta, sem palavras, só confiança. Fui ao hospital para as rondas da manhã, tentando focar em corações reais em vez dos figurativos que minha família parecia determinada a envenenar. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou. Era a professora do Eli, doutora Jefferson. Tem algo que preciso mencionar. Está circulando um boato na escola sobre o Eli. Entrei em um corredor vazio. Que tipo de boato? Ela hesitou. Que ele roubou o dinheiro do avô. Algumas crianças disseram que a Courtney contou isso. Por alguns segundos, não respondi nada, apenas respirei. Obrigado por me avisar, falei finalmente. Vou cuidar disso. E quando busquei o Eli naquela tarde, ele parecia menor do que o normal. Eles estavam cochichando, disse ele. A Courtney contou para todo mundo que eu roubei. Até meus amigos me olharam estranho. Meu estômago apertou, mas mantive a voz firme. As pessoas falam quando não sabem dos fatos. Deixe que eu cuido dos fatos. Ele assentiu devagar, tentando parecer corajoso. Naquela noite, eu estava no meio da atualização das notas dos pacientes quando meu telefone tocou de novo. Sarah, minha ex-esposa. No momento em que atendi, a voz dela veio afiada. O que está acontecendo, Jason? Acabei de receber uma ligação de outro pai dizendo que o Eli está sendo acusado de roubar do seu pai. Eu sei, respondi. Você sabe, ela rebateu. Você é um médico, pelo amor de Deus, como isso acontece? Por que nosso filho está envolvido no caos da sua família de novo? Por que minha família tem talento para criá-lo? Respondi, mantendo a calma. Ela não aceitou. Conserte isso, Jason. Não quero o nome do Eli ligado a essa idiotice. Se eu ouvir mais um boato, vou falar com meu advogado. E a linha caiu. Coloquei o telefone de lado e me recostei, olhando para o teto. Não era mais uma simples discussão familiar. Aquela mentira estava sangrando para dentro da vida do Eli, para sua escola, para tudo que eu me esforçava para proteger. Pela manhã, comecei a receber mensagens da Minerva. Você precisa fazer o Eli confessar para podermos seguir em frente. Está ficando constrangedor. Você deveria ter pensado nisso antes de inventar histórias. Papai não está dormindo.
Ele está doente com isso. Só faço ele pedir desculpas e devolver o dinheiro. Vamos manter isso em privado. Você não está pedindo desculpas, respondi mentalmente, está pedindo uma confissão falsa. Grande diferença. Ela não respondeu mais. Depois veio o grupo que minha mãe tinha criado. Jason, por favor, seja razoável. Seu pai está estressado, Minerva está chorando, isso não é bom para ninguém. Depois meu pai mandou, ou o dinheiro volta ou você fica fora desta família. Simples. Simples, sempre foi a palavra favorita dele. Simples significava do meu jeito. Naquela noite, ele estava sentado à mesa da cozinha fazendo tarefa, mas eu percebia que ele não estava focado de verdade. A mamãe ligou, ele disse baixinho. Ela disse que as pessoas estão falando coisas online agora. Sim, respondi. Vão falar por um tempo. O vovô realmente acha que fui eu. Ele não acha, respondi de forma seca. Ele reage. Ele girou o lápis entre os dedos. Você não está bravo comigo, né? Bravo com você? Não. Bravo com todo mundo, menos você. Ele deu um pequeno sorriso, mas não levantou o olhar. Depois que ele foi dormir, sentei na sala escura, rolando o celular. O número continuava ecoando na minha cabeça, $13.000. Soava como meu pai, arrumado e redondo, mas o momento não fazia sentido. Peguei um bloco antigo e comecei a rabiscar. Se você passa a vida diagnosticando dor no peito, aprende a identificar padrões. Algo naquele número era deliberado, calculado. Alguém o escolheu. Isso significava que não era aleatório, era planejado. No dia seguinte, no trabalho, encontrei-me lendo prontuários de pacientes, mas visualizando os nomes da minha família no lugar. Me peguei olhando o relógio mais de uma vez, contando os minutos até poder começar a conectar os pontos direito. No almoço, recebi outra mensagem, dessa vez não da Minerva nem da minha mãe. Era do meu pai, você tem até sexta-feira para resolver isso. Não me teste. Foi tudo que ele escreveu. Sem cumprimento, sem assinatura. Digitei, você está ameaçando a pessoa errada, pai. Depois apaguei antes de enviar. Não adiantava discutir com um homem que achava que volume era prova. Naquela noite, ele perguntou se iríamos ao jantar de domingo de novo. Eu disse que não. Ele assentiu, aliviado. Você trata um coração falhando da mesma forma que trata uma família falhando, você desacelera, avalia, corta exatamente onde importa. Olhei de novo para o bloco, os números circulados e sublinhados. A mentira era específica demais, o padrão limpo demais. Eles não escolheram o Eli porque acreditavam que ele roubou. Escolheram-no porque ele é meu. Fácil de culpar, fácil de descartar. Foi então que decidi, nada de mais explicações, nada de mais defesas. Eu resolveria isso como resolvo cada emergência cardíaca, precisão, não pânico. Acordei cedo na manhã seguinte com aquela frase ecoando na cabeça. A casa estava silenciosa, exceto pela respiração do Eli vindo do corredor. Sentei à mesa da cozinha com meu laptop, um caderno e uma xícara de café preto esfriando ao meu lado. Passo 1 em qualquer operação, identificar a obstrução. Neste caso, não era uma artéria, era verdade. Comecei pelo banco do meu pai. Eu ainda lembrava o nome da cooperativa de crédito desde a época em que o ajudei a configurar o acesso online anos atrás, quando ele não entendia a autenticação em 2 etapas. Acessei a conta usando as credenciais compartilhadas que ele me dera anos atrás para emergências. Se ser acusado de criar um ladrão não contava como emergência, nada contava. O último depósito era exatamente de $10.000, nada desde então, mas os saques, esses contavam a história. 3 grandes saques em dinheiro nos últimos 4 meses, 3 de julho, 19 de agosto e 29 de setembro. Cada saque espaçado como um relógio, entre 4 e 6 semanas de intervalo. Anotei as datas no meu caderno. Aquilo não era gasto aleatório, era planejado. Cruzei essas datas com algo que lembrava de meses atrás, a Minerva se gabando da compra adulta dela. Ela tinha me enviado fotos do carro novo, completo com um laço vermelho e a legenda finalmente me dando um presente. Procurei no meu e-mail por Minerva contrato do carro e encontrei, 22 de junho. Ela tinha mandado uma cópia do contrato de financiamento e perguntou, isso parece inteligente ou estou exagerando? Eu disse que estava tudo bem, como um idiota. O valor da entrada dizia $12.000 pagos em dinheiro. Eu circulei esse número.
3 de julho, primeiro saque da cooperativa de crédito, $10.000 em dinheiro que depois foram parar no cofre. Coincidência? Talvez. Depois veio 19 de agosto, outro saque. Abri o perfil do Venmo dela. A conta da Minerva não era privada, ela gostava de exibir coisas. Os últimos 6 meses estavam cheios de notas como fundo da ponte, fundo do carro, só por garantia, todas ligadas a valores estranhos em dinheiro que combinavam com as datas dos saques do cofre dentro de poucos dias. Se ela fosse roubar, poderia muito bem ter deixado digitais. Por volta das 10, Eli saiu do quarto de pijama. Você acordou cedo, ele disse. Não consegui dormir, respondi, analisando mais um PDF, estou fazendo uma pesquisa. Ele sentou ao meu lado olhando para a tela. Você está tentando provar que não fui eu. Estou provando quem realmente foi. Ele se inclinou, apoiando o queixo no braço. Quer ajuda? Sorri de leve. Você tem alguma filmagem de segurança da tia Minerva confessando na câmera? Ele riu. Não. Mas então franziu a testa, pulou do sofá e correu para o quarto. Ouvi gavetas abrindo e depois o som do tablet destravando. Espera, ele gritou. 1 minuto depois voltou segurando o aparelho. Lembra quando eu estava na casa da Courtney naquele dia do Playdate? A gente estava fazendo vídeos para aquele aplicativo idiota de caça ao tesouro. Eu ainda tenho eles. Ele começou a rolar a tela, o polegar passando rápido. Aqui, esse. Apertei o play. A câmera estava tremida, apontada para o corredor. A voz da Courtney dava risadinhas fora de cena. Mãe, estamos fazendo o vídeo da pista. A voz da Minerva respondeu. Espera, querida, a mamãe só está pegando uma coisa no armário do vovô. A câmera virou, mostrando um borrão do braço da Minerva e, na mão dela, um envelope branco com a etiqueta escrita à mão pelo meu pai. Emergência. O carimbo de data, 29 de setembro. Fiquei olhando para a tela com a mandíbula travada. Você está brincando. Eli parecia nervoso. Isso é ruim. É perfeito, falei baixo. É a peça que faltava. Transferi o vídeo para o meu laptop, fiz 2 backups e salvei capturas de tela mostrando o envelope. Cadeia de evidências, aprendi isso lidando com advogados de má prática. Você sempre documenta tudo, por mais óbvio que pareça. Ao meio-dia, minha sala de estar parecia um mini laboratório criminal. Papéis espalhados em fileiras organizadas, notas adesivas marcando conexões. O saque de julho combinava com a entrada do carro. O de agosto combinava com a transferência no Venmo chamada fundo do carro. O de setembro combinava com o vídeo que o Eli encontrou. Abri de novo as mensagens do grupo da família e rolei para cima. Meu pai mencionara o dinheiro sumido pela primeira vez em 3 de outubro, apenas 4 dias depois do último saque. O timing era limpo demais para ser coincidência. Não era só que a Minerva tinha pego o dinheiro, ela entrou em pânico quando percebeu que o papai estava prestes a notar e precisava que outra pessoa levasse a culpa. E quem melhor do que o meu filho? O quieto, o bode expiatório fácil. Imprimi tudo, extratos bancários, capturas de tela, registros de horário, o contrato do carro, até o quadro congelado do vídeo. Depois organizei tudo em pastas rotuladas como arquivos de caso, registros de saques, transações da Minerva, evidência fotográfica e de vídeo, mensagens da família. Eu tinha passado anos limpando as bagunças deles, desta vez tentaram manchar o nome do meu filho. Esse foi o último erro que cometeriam comigo. Ele estava sentado no sofá assistindo enquanto eu imprimia mais um documento. Você parece sério, ele disse. Eu estou sério, respondi. Não estamos apenas nos defendendo agora, estamos corrigindo o registro. Ele assentiu devagar. Como cirurgia? Exatamente como cirurgia, respondi. Você encontra a obstrução, isola e remove com precisão. Quando terminei, as pastas estavam empilhadas ordenadamente em uma caixa na mesa. Cada uma rotulada em marcador grosso. Sem emoção, sem gritos, sem drama, só evidência. Fatos não precisam de volume. Fiquei ali por um momento encarando tudo, anos de paciência silenciosa organizados em provas físicas de que a filha dourada era quem corroía a família por dentro. Fechei a última pasta, coloquei na caixa e murmurei baixinho, eles queriam prova, vamos dar algo que eles não consigam falar por cima. Essa frase ficou presa na minha cabeça como uma contagem regressiva. Eu não me apressei, esperei até a Minerva fazer o movimento dela, porque eu sabia que ela não resistiria a tentar controlar a narrativa.
2 dias depois, veio a mensagem da Minerva: vamos fazer uma reunião de família na quarta-feira à noite às 7 horas. Só nós, vamos resolver isso em particular antes que as coisas vão longe demais. Em particular sempre significava vamos fingir que nada aconteceu e transformar o Jason no vilão de novo. Respondi com uma única palavra: claro. A quarta-feira chegou rápido. Saí cedo do hospital, troquei de camisa e busquei o Eli no clube de xadrez. Você não vai nessa, eu disse. Eu cuido disso. Ele apenas assentiu. Fica calmo, ele disse. Eu sorri. Sempre fico. Quando entrei na garagem dos meus pais, todos os símbolos usuais de disfunção estavam lá: o caminhão do meu pai, o SUV da minha mãe, o carro brilhante da Minerva estacionado diagonalmente como se o mundo girasse em torno dela. A luz da varanda estava acesa mesmo ainda sendo claro, performático como sempre. Peguei a caixa do banco do passageiro e entrei. Eles estavam todos na sala, sentados como um tribunal, Minerva no sofá, pernas cruzadas, calma falsa, Eric ao lado dela encarando o carpete, minha mãe segurando lenços, meu pai na poltrona dele, a mesma postura autoritária que usava desde que eu tinha 10 anos. Que bom que veio, Minerva disse docemente. Vamos conversar como adultos desta vez. Claro, respondi, colocando a caixa na mesa de centro. Meu pai franziu a testa. Que papéis são esses? Os que falam mais alto que boatos. A sala mudou de energia. Minerva riu nervosa. Meu Deus, Jason, você é tão dramático. Ignorei. Vou passar por algumas coisas. Não interrompam. Meu pai começou a dizer algo, mas levantei a mão, calmo e controlado. Só escutem. Tirei a primeira pasta. Aqui estão os registros dos últimos 3 saques da sua conta na cooperativa de crédito, pai, 3 de julho, 19 de agosto e 29 de setembro. Cada saque registrado como dinheiro vivo. Você inclusive assinou os recibos. E dentro de 48 horas depois de cada saque, o Vemo público da Minerva mostra pagamentos nomeados fundo do carro, fundo da ponte e coisas do carro, com valores quase idênticos. A boca da Minerva tremeu. Isso é absurdo. Empurrei uma captura de tela impressa pela mesa. Notas do Vemo, fundo do carro, empréstimo da ponte, coisas do carro. Suas palavras, não minhas. A cabeça do Eric se levantou na hora. Minerva tentou rir. Você está distorcendo tudo, eram piadas internas. Então essa aqui é hilária, eu disse, puxando o contrato do carro de outra pasta. 22 de junho, você mesma me enviou isso. Entrada de $12.000 pagos em dinheiro. Você esvaziou suas economias para pagar essa entrada e, uma semana depois, o papai sacou $10.000 da cooperativa. O mesmo dinheiro que acabou no cofre. Foi aí que ele começou a diminuir. Você cobriu o seu buraco com o dinheiro dele. Eric virou lentamente para ela. Você me disse que seu bônus pagou isso. Ela não respondeu. A voz da minha mãe falhou. Jason, isso é desnecessário. Não, respondi firme. É atrasado. Coloquei a próxima folha. Agora, sobre setembro. Foi quando o último saque aconteceu, aquele que vocês decidiram que o Eli pegou. Minerva balançou a cabeça. Você não tem ideia do que está insinuando. Na verdade, tenho, falei, pegando o laptop. Virei a tela para eles e apertei play. A sala se encheu com um vídeo tremido, a voz da Courtney rindo fora da câmera e depois a voz da Minerva, clara como o dia. Espera, querida, a mamãe só está pegando uma coisa do armário do vovô. A imagem mostrou a mão dela segurando o envelope marcado de emergência. O silêncio que seguiu poderia ter parado um coração. Minerva se levantou de repente, pálida. Isso é falso. Eric riu amargo. Falso? Essa é a sua voz. Essa é você. Eric, para, ela disparou. Não, não vou parar, ele disse levantando. Eu te protegi por tempo demais. Eu te disse que essa família se destrói sozinha e você entrou de cabeça com um garfo. Ele saiu batendo a porta tão forte que a parede tremeu. Minha mãe engasgou com as mãos na boca. A mandíbula do meu pai travou. Você não traz gravações para minha casa, garoto. Você acha que é esperto, mas está tentando nos humilhar. Eu olhei direto nos olhos dele. A verdade não liga para o volume da sua voz, pai. Ele apontou um dedo para mim. Você manipulou isso. Manipulei o quê? Cortei.
datas, registros bancários, sua própria assinatura. Ele começou a se levantar, mas minha mãe o puxou de volta chorando, dizendo o nome dele. Minerva ficou parada, congelada, a confiança evaporada. Eu não queria que isso chegasse tão longe, ela disse baixo. Achou que eu ia me curvar, falei. Achou que eu pediria desculpas por algo que meu filho não fez, como sempre fiz. Você calculou errado. O lábio dela tremeu. Jason, por favor, não, respondi cortante. Isso não é mais uma conversa. É um registro. Empilhei as pastas e bati a mão no topo da caixa. A partir de agora, toda vez que alguém mexer naquele cofre, vai registrar data, valor, assinatura. Tratem como um prontuário de hospital. Se não conseguem lidar com isso, talvez parem de esconder segredos num cofre de metal. A voz do meu pai veio baixa e fria. Você acha que pode me dar lição na minha própria casa? Olhei para todos eles, as mesmas pessoas que acusaram meu filho, o humilharam e se esconderam atrás da palavra família. Não estou dando lição, eu disse. Estou avisando. Se vocês acusarem o Eli de novo, isso deixa de ser um assunto de família. Vira legal. Polícia. Advogados. Depoimentos. Você quer isso? Porque eu estou mais do que preparado. Ninguém disse uma palavra. Fechei a caixa, peguei-a e me virei em direção à porta. O carpete abafava meus passos. Quando cheguei ao hall de entrada, ouvi minha mãe sussurrar meu nome, mas não olhei para trás. Lá fora, o ar estava frio e silencioso, limpo, como se algo finalmente tivesse sido aberto e drenado. Enquanto caminhava até o carro, pensei no rosto do Eli naquela noite do jantar, no jeito que as mãos dele tremeram quando o chamaram de ladrão. Nunca mais. Eles queriam me fazer parecer pequeno, mas acabei derrubando toda a história dele sob o peso das próprias mentiras. Por 2 dias, silêncio, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Quase parecia paz, como o silêncio depois de uma cirurgia longa, quando os monitores param de gritar e você finalmente ouve sua própria respiração de novo. Eli percebeu também. Eles realmente não vão falar nada, ele perguntou uma manhã enquanto preparávamos o lanche dele. A culpa precisa de tempo para encontrar uma voz, eu disse. Ela virá. E veio no 3º dia. Minha mãe mandou, Jason, por favor, você está destruindo esta família. O casamento da sua irmã está em ruínas, seu pai não come direito desde aquela noite. Li a mensagem 2 vezes e larguei o telefone. Ginástica emocional clássica, pular a parte em que acusaram uma criança e ir direto para como eu arruinei tudo. À tarde, meu pai entrou na dança, você precisa vir conversar como um adulto. Você envergonhou sua irmã na frente do marido dela. Isso poderia ter sido resolvido em particular. Em particular, a mesma palavra que usaram a vida toda para encobrir as coisas da Minerva. Naquela noite, enquanto eu terminava a papelada em casa, o telefone vibrou novamente. Minerva, claro. Eu nem sei mais quem você é. Você não precisava me humilhar. Você acha que é algum tipo de herói? 10 minutos depois, me desculpa. Eu não queria que fosse tão longe. Você não entende a pressão que eu estou. E logo depois, esquece, você é frio. Sempre foi frio. Era como ver um pêndulo balançando entre culpa e fúria. Silenciei o chat. Na manhã seguinte no trabalho, minha gerente de escritório colocou a cabeça na porta. Ei, tem alguém do CPS pedindo para confirmar seu endereço, algo sobre um relatório envolvendo seu filho. O mundo parou por meio segundo. O quê? Ela me entregou um cartão, serviços de proteção à criança. Verificação rotineira. Liguei imediatamente. A mulher na linha soava entediada, como se já tivesse feito aquilo 100 vezes naquele dia. Só verificando um relatório sobre possível negligência emocional, nada sério, só precisamos marcar algumas caixas. Quem enviou? Não posso informar, senhor. Claro que não, mas eu não precisava. Só uma pessoa na família estava desesperado o suficiente para transformar burocracia em arma. Respondi a todas as perguntas com educação, cooperei, ao final da semana. O caso foi encerrado, sem necessidade de acompanhamento, segundo a mulher. Ainda assim, quando desliguei, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de nojo. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha diante do Eli. Ele estava montando um quebra-cabeça, o tipo silencioso que enche o ambiente de calma. Esperei ele terminar um canto antes de dizer,
Se alguém algum dia fizer perguntas sobre casa, só responda honestamente, tudo bem. Ele levantou os olhos confuso. Por que perguntariam? Não vão perguntar de novo, eu disse. Mas quero que saiba que a gente não esconde nada. Não mais. Ele assentiu, olhar firme. Tá. No dia seguinte liguei para meu amigo advogado do ensino médio. Expliquei tudo, a falsa acusação, o vídeo, a palhaçada do CPS. Ele não pareceu surpreso. Documente tudo, ele disse, cada mensagem, cada ligação, cada visita. Quando as pessoas perdem o controle, elas pegam qualquer arma que acham que vai te fazer recuar. Eu não recuei. Arquivei todas as mensagens, salvei em uma pasta separada e então comecei a limpar a casa. Primeiro, removi todos eles da lista de contatos de emergência na escola do Eli. Depois, retirei seus nomes dos formulários de acesso familiar do hospital. Por fim, peguei a chave reserva da casa da minha mãe que estava na gaveta e joguei no lixo. Na sexta-feira, o silêncio voltou, mas desta vez parecia merecido. Eli percebeu antes de mim. Você não está olhando o telefone a cada 5 minutos, ele disse. É, respondi tomando café. É bom, né? Ele assentiu. É quieto. O silêncio virou nosso novo ritmo. Cerca de 2 semanas depois, minha mãe enviou uma última mensagem. Você não pode simplesmente nos apagar, Jason. Família é para sempre. Fiquei olhando aquela mensagem por 1 minuto e então respondi, família não abusa de crianças e chama isso de amor, para sempre não significa danos sem fim. Depois bloqueei ela também. A partir daí, o silêncio se tornou real, não o silêncio falso entre brigas, mas aquele que enche seus pulmões como ar fresco depois de ficar tempo demais debaixo d'água. Voltei a dormir a noite inteira. Parei de reproduzir as palavras deles na minha cabeça como ruído de fundo. O trabalho ficou mais leve, até meus pacientes notaram. Um deles disse, você parece mais calmo ultimamente, doutor. Sim, respondi, cortei alguns hábitos ruins. Ele riu sem saber o quão verdadeiro era. Pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia algo faltando, mas algo finalmente consertado. Durante semanas, a paz virou rotina. Ele e eu tínhamos nossa vida tranquila, sem drama, sem ligações inesperadas, só dias normais que não exigiam explicações. Então, numa quinta-feira à noite, a paz se quebrou da menor forma possível, uma batida na porta. Não era raivosa, nem alta, apenas suave, hesitante. Abri e lá estava a Minerva, cabelo bagunçado, olhos inchados, segurando uma sacola de supermercado como uma bandeira branca. Ela não parecia nada com a irmã arrumada que vivia ostentando bônus e viagens. Posso entrar? Ela perguntou com a voz pequena. Encostei no batente. Depende. Você veio acusar meu filho de novo ou confessar? Ela encolheu os ombros. Eu mereço isso, disse baixinho. Ele espiou do corredor e voltou para o quarto. Afastei-me. Você tem 5 minutos. Ela entrou devagar, como se cada passo doesse. A sacola tremia nas mãos dela. Ela a colocou no balcão. Trouxe muffins, disse. Pode colocar junto com a lista de coisas que eu não pedi, respondi. Os ombros dela caíram, pela primeira vez, não revidou. O Eric foi embora, ela disse. Levou a TV do quarto de hóspedes e a maior parte dos móveis. Disse que estava cansado de viver numa casa cheia de mentiras. Ela fez uma pausa. Ele também está tentando ficar com a guarda da Courtney. Não respondi. Levaram o carro semana passada, ela disse com a voz falhando. Perdi muitos pagamentos. Meu chefe cortou minhas horas depois da... Ela parou. Depois da situação. Depois de acusar uma criança, perguntei. Ela sentiu, olhos brilhando. Esse apóstrofo aí. Ela afundou na cadeira. Eu estraguei tudo, Jason. Eu nem sei explicar. Entrei em pânico por causa do dinheiro e quando o pai começou a contar de novo, eu apontei para o Eli porque eu sabia que você resolveria. Lá estava. A verdade na sua forma mais feia e pequena. Você usou meu filho, eu disse. As mãos dela se torciam no colo. Eu sei. Eu sei que usei. Achei que ia passar. Achei que você ia consertar como sempre fez. Mas você não fez, e eu perdi tudo. Você não perdeu tudo, eu disse. Você perdeu o controle. Tem diferença.
Ela levantou o olhar com lágrimas escorrendo. Desculpa, Jason. Desculpa por mentir. Desculpa por arrastar o Eli nisso. Eu nem sei mais quem eu sou. Cruzei os braços. Você é alguém que precisa começar a limpar a própria bagunça, e não em silêncio desta vez. Ela franziu a testa. Como assim? Você não sussurrou a mentira, eu disse. Você espalhou. Deixou isso entrar na escola, no chat da família, até no telefone da minha ex-esposa. Você arrastou o nome do meu filho para a lama. Então vai limpar isso em público também. Os olhos dela se arregalaram. Em público? Em público, eu disse. Você vai postar um pedido de desculpas completo. Marque a família, marque a mim se quiser. Não me importo com sua imagem. Me importo com o nome do meu filho. Os lábios dela tremeram. Jason, por favor, isso é constrangedor. Ótimo, eu disse. Você constrangeu uma criança de 11 anos. Hora de sentir um pouco disso. Ela ficou me olhando por um longo segundo e então assentiu devagar. Tá. Eu faço. Eu podia ver o quanto aquilo custava para ela. A Minerva que eu conhecia vivia de aparência, mas essa ali, quebrada, encurralada, parecia pronta para encarar a realidade. Antes disso, eu disse, você vai pedir desculpas ao Eli pessoalmente. A garganta dela apertou. Ele quer me ver. Ele não precisa querer, eu disse. Ele merece. Chamei o Eli. Ele veio devagar, braços cruzados. Minerva se levantou, limpou o rosto e tentou sorrir. Oi, garoto, ela disse suavemente. Eu não mereço que você olhe para mim. O que eu fiz foi errado. Eu menti porque estava com medo e usei seu nome porque achei que seu pai resolveria tudo como sempre faz. Mas isso foi cruel. Não foi culpa sua. Nada foi culpa sua. Me desculpa. Ele não disse nada por alguns segundos. Só olhou para ela, calmo, mas mais velho por dentro. Ok, ele disse finalmente. Não era perdão, era reconhecimento, como se dissesse de eu ouvir, mas isso não muda quem eu sou agora. Minerva enxugou o rosto. Você é um bom garoto, ela sussurrou. Eli deu de ombros. Eu sei. E voltou ao quarto. Virei-me para ela. Você vai fazer aquele post amanhã. Sem suavizar, sem desculpas, só a verdade. Ela sentiu rapidamente. Eu faço. Quando ela saiu, Eli voltou. Ela vai postar mesmo? Vai, respondi. Ela não tem escolha agora. Ele sentou ao meu lado no sofá, pensativo. Você acha que as pessoas vão acreditar nela? Não importa, eu disse. Elas vão ver. Isso basta. Na manhã seguinte, acordei com a primeira notificação. Minerva tinha postado um parágrafo longo, sem filtros, sem emojis, sem falsidade. Ela escreveu sobre pegar o dinheiro, mentir para encobrir e culpar uma criança inocente porque achou que ninguém questionaria. Citou o Eli diretamente, disse que ele era gentil, honesto e não merecia nada daquilo. Os comentários começaram a chegar, alguns chocados, outros irritados, outros apoiando. Ao meio-dia, o post tinha se espalhado pelo chat da família, capturas de tela voando como fogo. Pela primeira vez em anos, a narrativa não era deles para torcer. Eli rolou o post uma vez, então bloqueou meu telefone e devolveu. Acho que acabou, ele disse. Quase, respondi. Falta uma coisa, ver como eles reagem quando a verdade finalmente cola. Não demorou. Naquela tarde, o pedido de desculpas da Minerva começou a se espalhar como fogo. A conta dela sempre foi um quadro perfeito de sorrisos filtrados e legendas polidas. A performance suburbana de sempre, mas aquele post era diferente. Sem emojis, sem hashtags, sem luz suave, apenas um muro de texto. Eu devo um pedido de desculpas público ao meu irmão, Jason Jefferson, e ao filho dele, Eli. Acusei o Eli de algo que ele não fez. Eu menti para me proteger depois de pegar dinheiro do cofre do nosso pai. Jason mostrou contenção e graça quando eu não merecia. Eli é inocente e eu sinto muito pelo dano que causei. Então veio a parte que doeu mais. Minha família acreditou em mim porque eu sempre fui barulhenta e o Jason sempre foi quieto. Esse silêncio não significa culpa, significa força. Eu estava errada. Era cru demais para alguém como a Minerva. Em menos de uma hora, os comentários estavam cheios de choque e incredulidade.
Velhos amigos da família escreveram parágrafos como "Não acredito que isso aconteceu" e "O Eli não merecia isso". Alguns colegas de trabalho comentaram coisas como "Precisa de coragem para admitir isso publicamente". Mas a verdadeira enxurrada veio da família estendida, primos, tios, tias, pessoas que não me ligavam há anos, de repente aparecendo para se desculpar. Não respondi a nenhum deles. Eles não estavam falando para limpar a consciência, estavam falando para proteger a própria imagem agora que a maré tinha virado. A maior surpresa foi meu pai. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, apenas uma foto enviada naquela noite. Era a mão dele apoiada em um cofre novo, daqueles com teclado e leitor de digitais. Em cima, prancheta com uma folha impressa, nome, data, valor, assinatura. A mensagem embaixo da foto era simples: satisfeito. Fiquei olhando para aquilo por um minuto e então respondi: finalmente está fazendo algo certo. Não veio resposta. Não precisava. Para ele, aquilo era o mais perto de "você estava certo" que eu receberia. Um dia depois, minha mãe pediu para conversar. Ela escolheu a lanchonete onde o Eli e eu sempre tomávamos café da manhã. Quando cheguei, ela já estava lá. "Jason", ela disse baixinho quando me sentei, "você parece cansado." "Eu durmo bem agora", respondi. Ela sorriu fraco e suspirou. "Eu queria pedir desculpa por tudo. Por acreditar nela tão rápido, por tratar você como o problema. Como você nunca gritava, achei que o silêncio significava que você não ligava. Significava que eu estava cansado de gritar para paredes", eu disse. Os lábios dela tremeram. "Você sempre foi o que a gente podia apoiar. A gente se aproveitou disso." "Sim", eu disse. "Vocês se aproveitaram." Ela estendeu a mão pela mesa, dedos trêmulos. "Tem alguma maneira de consertar isso?" "Não consertar", eu disse. "Só parar de repetir." Ela assentiu devagar. "Justo." A garçonete apareceu com uma jarra e me chamou de doutor, como sempre. Minha mãe olhou o Eli pela janela enquanto ele esperava lá fora, mexendo na mochila. "Ele parece feliz", ela disse baixinho. "Ele está", eu respondi. Por que eu parei de fazer ele ficar em salas onde precisava provar que merecia estar ali? Ela não discutiu. Pela primeira vez, ela só ouviu. Antes de sair, ela sussurrou: "Você sempre foi diferente." "Sim", eu disse. E parei de pedir desculpas por isso. No fim de semana, o Eli teve uma partida de xadrez na escola. Pequeno torneio, nada de especial. Observei do fundo da sala enquanto ele fazia seus movimentos rápido, confiante, firme. Quando o árbitro anunciou a vitória, ele não comemorou, apenas assentiu, apertou a mão do adversário e veio até mim com aquele sorrisinho que ele faz quando está orgulhoso, mas não quer mostrar. "Bom jogo?", perguntei. "Sim", ele disse. Eu nem precisei dar checkmate. Ele desistiu. Sorri. Às vezes as pessoas fazem isso quando finalmente enxergam para onde o jogo está indo. Ele riu e, por um momento, tudo pareceu equilibrado de novo. Naquela noite, passei pelo pedido de desculpas da Minerva mais uma vez. Os comentários tinham diminuído, a indignação tinha baixado, o barulho virado pano de fundo. Não era vitória. Era silêncio de novo. Do tipo certo. Isso não foi vingança, foi correção. Eu não busco validação mais. Eu apenas guardo meus recibos.